Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você assista esse vídeo. Hoje a gente vai fazer a correção comentada dessa atividade. Quem discorda de mim é meu inimigo. Então, por que a gente está discutindo isso, né? Porque a gente não aprende só na escola português, matemática, história, geografia, a gente aprende outros valores também, né? E essa discussão sobre o formato da Terra, ela é uma discussão muito presente nas redes sociais e ela serve como pano de fundo para a gente discutir algumas atitudes que a sociedade que vem se tornando comum na sociedade nos dias atuais e no meio da internet, né? Então vamos direto ao assunto, às questões. Então, um pequeno textinho aqui, né, falando dos termos que são utilizados muitas vezes para ofender pessoas em um debate, como negacionista, terraplanista, né? E a gente vai falar um pouquinho desses termos durante as questões. Lembrando que quando alguém usa esse termo, ele está basicamente dizendo o quê? Assim, literalmente, terraplanista é alguém que acredita na Terra plana. Negacionista é alguém que nega algo, nega uma evidência, por exemplo. Isso que quer dizer, não é? Agora, essas palavras adquirem outros significados no meio da virtual, na internet, nas discussões sociais de hoje, e elas extrapolam esse sentido, né? Quando você chama alguém, por exemplo, de terraplanista, você quer dizer que ele nega a ciência, que ele não tem inteligência, sei lá, pode adquirir qualquer significado. Mas o que nós chamamos de significado pejorativo. Você, você atribui um valor negativo àquela palavra, né? E passa a ser um rótulo, passa a ser um xingamento até mesmo, tá bom? Então, pensando nisso, vem a questão um aí, né? E a questão um está perguntando o seguinte: se rotular as pessoas é bom ou ruim para debater com elas? Quando você discorda de alguém e você, no meio da discussão, rotula uma pessoa, isso é bom ou ruim para a discussão, né? E eu pedi para você dar aí a sua opinião, justificar e também para você analisar as charges aí, as imagens acima, abaixo, né, da questão e, e dizer o que elas têm aí em comum, né? Então, primeiro a gente tem uma charge, ela nem é tão engraçada, ela não é engraçada, né? Não é para fazer a gente rir, mas é mais para fazer a gente pensar, em que esse personagem começa a falar algo sobre a intolerância da sociedade, e aí ele recebe um bando, uma porção de xingamentos, e ele disse, confirma no final, olha, eu não disse mesmo que a sociedade é intolerante, né? Então, o que é intolerância? Isso tem que estar na sua resposta. O que você acha que é intolerante, né? Depois, aqui, olha, uma segunda imagem muito legal, né? Rótulos foram feitos para produtos. Isso é um código de barra, né? E não para pessoas. Rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Pessoas não podem ser rotuladas. Acho que a gente já pode até comentar as três charges aqui, né? Eu não sei se essa imagem se caracterizaria como uma charge, eu acredito que não, mas essa sim. E aqui a terceira, o que dizer de quem acredita que a Terra é plana não está com a saúde mental plena. Então já vamos comentar, depois eu quero ler a resposta de um aluno aqui que eu já dei uma olhada e está muito boa. Nessa primeira aqui, o que é, pessoal, intolerar? O que é tolerar algo? Tolerar é suportar, né? Tolerar é estar, conviver, é aguentar a presença do outro, as ideias do outro, né? Isso é tolerar, tá bom? Intolerante é o contrário disso, é quem não aguenta, quem não suporta a ideia alheia ou o outro. E essa é uma característica.
da sociedade, especialmente das pessoas por trás dos computadores, né? Porque pessoalmente se você discorda de alguém, você pode facilmente entrar num debate ou até mesmo, dependendo da violência das pessoas, numa discussão mais aguerrida, numa agressão física. Infelizmente essas coisas acontecem, então as pessoas ficam mais receosas de emitirem as suas opiniões, mas por trás das câmeras, por trás dos perfis de internet fica muito fácil, todo mundo fica muito valente, né? E aí as pessoas ficam facilmente emitem as suas opiniões, mas muitas vezes emitem também xingamentos, rótulos, né? é, Elas muitas vezes não discutem as ideias, elas atacam a pessoa que está falando daquelas ideias, tá bom? E muito bem, aí a gente tem essa segunda aqui, né? Qual o problema de rotular? Por que rótulo não foi feito para pessoas? Porque toda pessoa é sempre mais do que o rótulo que colocam para ela. Você não pode diminuir uma pessoa apenas por uma característica, né? Se alguém é muito, por exemplo, vamos tomar um exemplo bom, o Pelé, nosso principal atleta aí, né? De todos os tempos. O Pelé é um mito, o Pelé é uma pessoa consagrada, o Pelé é o rei, é o rótulo do Pelé, né? É o rei. Sim, mas o Pelé não é só o rei. Tem uma área da vida dele que pertence a ele, que a gente não sabe, em que ele é um ser humano com possivelmente os mesmos problemas, as mesmas contradições, as mesmas virtudes, as mesmas falhas que todos nós. Então ele não é só o rei. Por isso que rotular é ruim, né? Tá bom? Porque você diminui, você resume uma pessoa a uma característica. Quando é uma característica positiva, até vai, né? Mas quando é uma característica negativa, aí é ruim, né? Então, por exemplo, chamar alguém de burro, ignorante, terraplanista, ou falar da raça dessa pessoa, ou da opção, ou da orientação sexual dela, ou qualquer característica que seja, você está resumindo uma pessoa, tá? E aqui, por fim, o que está acontecendo aqui, né? Esse cara aí na história, na charge que está portando a mochila, ele está falando assim que quem acredita na Terra plana não está com a saúde mental plena. Quer dizer, ele está taxando, ele está resumindo essas pessoas a estarem desequilibradas mentalmente. E isso é claro que não é verdade, nem sempre é verdade. Pode ser, mas pode não ser também. Uma pessoa que acredita na Terra plana pode ter visto vídeos e documentários sobre o assunto e se convenceu. Ou ela pode estar mal informada, ou, ou sei lá, ela pode estar desconfiada do modo atual como a ciência é produzida e como as notícias são transmitidas pela internet, pelos meios de comunicação. Pode ter uma série de outras razões, né? Além do desequilíbrio mental. Belezinha? Às vezes a pessoa está, inclusive ela pode estar em perfeito estado mental, mas acreditando em algumas informações que chegam a ela. Tudo bem? Ou você vai dizer que os 11 milhões de brasileiros que acreditam na planicidade do planeta estão todos loucos? Não pode ser, né? A gente não pode resumir todo mundo que pensa diferente da gente a uma coisa assim. Tá bom? Então eu vou ler aqui, ó. Gostei muito da resposta desse aluno e a gente encerra então essa questão. Nenhum tipo de rótulo é correto. Temos o exemplo do código de barras. Rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Ou seja, não devemos rotular as pessoas em nenhum argumento. E como mostra nas primeiras figuras, hoje em dia são poucas as pessoas que aceitam opiniões.
Na maioria das vezes, tudo gira em torno de xingos e a sociedade está intolerante, pois é cada vez mais comum pessoas discutirem por opiniões diferentes. Tá bom? Muito boa essa resposta. Lembrando que se você rotula a pessoa no meio de uma discussão, você atrapalha o debate das ideias. Tá bom? Você desvia a atenção, o foco para a discussão das questões para o seu adversário, para o seu oponente, né? E aí você perde o rumo, digamos assim, do conhecimento que estava sendo construído naquela discussão. Belezinha? Na questão 2, olha só, linda esse pensamento, né? Na questão 2 você tem uma imagem e um pensamento. Então você tem nessa imagem possivelmente filósofos gregos da antiguidade discutindo, batendo papo, discutindo até, debatendo talvez um assunto. E vocês têm acima um pensamento de um escritor chamado Joseph Joubert. Eu não sei se essa é a pronúncia do sobrenome. Ele é um escritor francês, né? Já falecido. Ele escreve assim: o objetivo da argumentação ou da discussão não deve ser a vitória, mas o progresso. Então, pessoal, quando a gente vai debater com alguém, discutir algo, a intenção não é a gente sair do debate aplaudido pelo público, receber tapinhas nas costas, inflar o nosso ego, né, de orgulho. A nossa intenção deve ser, segundo o que está pensando esse escritor, eu não sei se você concorda com isso, eu acho sublime. A intenção deve ser o progresso. O progresso de quem? Que progresso que ele está falando? Entendi que é o progresso do conhecimento, da humanidade, dos debatedores, o progresso da verdade, né? As coisas devem então, após um debate, ficar mais claras, né? E esse deve ser o objetivo de uma discussão, de uma argumentação. Não é mitar, lacrar, lucrar. A intenção nunca pode ser essa, tá bom? Então, o que era para fazer nessa questão aí? Deixa eu passar aqui para a próxima. Então, é o seguinte: o que era para fazer? Marcar com X as ideias que claramente combinam com o pensamento do autor. Vamos ver uma a uma, porque todas são muito importantes. Vence o debate aquele que consegue lacrar ou mitar melhor. Claro que isso não tem a ver com o que o autor está fazendo, porque se você sair desse debate, mesmo que seja considerado vencedor pela plateia, mas só porque você conseguiu humilhar o outro, lacrar melhor, colocar rótulos, mitar, mas você não contribuiu para o progresso do conhecimento, você não ganhou o debate, meu caro. Por que você não ganhou? De fato, porque o objetivo do debate deve ser qual? Não a vitória. Tá entendendo? Deve ser o progresso. Tá? Então essa a gente vai deixar em branco, essa a gente não marca. Mudar de assunto ou atacar meu oponente quando ele está vencendo a discussão não me fará atingir o objetivo. Então é o seguinte, às vezes num debate a pessoa numa discussão ela começa a perceber que o adversário tem argumentos melhores, aí ela muda de assunto. E esse mudar de assunto pode ser realmente introduzir um outro assunto ou desviar a atenção das pessoas e também a atenção do próprio oponente às falhas dele. Eu passo a atacar o meu adversário, o meu oponente, né? E isso vai fazer eu atingir o objetivo? Não, lembra que o objetivo é o progresso, não é vencer? Então esse é um método muito comum nos debates. É triste que as pessoas ainda assistam e aplaudam pessoas que agem assim em discussões, mas é verdade, acontece.
mas essas pessoas na verdade não estão vencendo o debate porque elas não estão atingindo o objetivo, tá bom? Então essa segunda também a gente vai deixar em branco, não vamos assinalar. O debate é vencido por aquele que consegue humilhar o oponente. Faz sentido isso? É para isso que a gente entra numa discussão? É para humilhar o outro? Gente, se o outro tiver razão, qual é o problema? Será ótimo. Nossa, eu sempre tive essa postura, posso falar por mim. O dia que alguém me diz algo que faz eu mudar de ideia, significa progresso. E faz mudar de ideia, é difícil me fazer mudar de ideia, né? Porque a pessoa tem que saber argumentar muito bem. Mas se ela mostra dados, fatos, estudos, ciência, lógica, por que eu não vou mudar de ideia? Por que eu tenho que ficar agarrado às minhas ideias, né? Então, para que humilhar o oponente? Que sentido isso faz num debate? Nenhum, não faz sentido nenhum, tá bom? Então essa também não tem nada a ver com o que o pensador está falando. Agora a próxima aqui. Em uma discussão, se eu contribuir para melhorar algo, a realidade, o conhecimento, atingiu o objetivo do debate. Nossa, essa com certeza tem que ser assinalada. Se você contribuiu para o progresso, esse é o objetivo, você está vencendo o debate. Tá bom? E você pode estar. O que eu vou falar agora está aqui nas próximas, mas o vencer o debate não precisa ser só um mérito seu. Pode ser um mérito do seu adversário, junto com você. De repente, se são duas pessoas intelectualmente honestas, isso falta muito hoje. Honestidade nas opiniões. Eu não posso ter uma opinião porque eu defendo um grupo de interesses ou um grupo de pessoas. Minhas opiniões precisam ser livres. Se duas pessoas livres, honestas, intelectualmente discutem, ambas podem ensinar uma a outra e juntas se convencerem mutuamente uma a outra de que um ponto ou outro da discussão vale a pena ser alterado e da opinião também, né? E ambas podem sair do debate contribuindo para que se entenda melhor um assunto e elas mesmas podem entender melhor o assunto de repente. Tá certo? Aqui a próxima. Não importa se tenho razão ou não. O importante em um debate é convencer o outro de que estou certo. Não. O importante em um debate é ampliar o conhecimento sobre os fatos, os dados, as verdades. Não convencer que o outro está certo. Muita gente que tem ideias erradas, às vezes às vezes a própria pessoa sabe que aquela ideia não está correta, mas ela tem o poder de argumentação tão bom que ela convence a plateia e às vezes o outro de que ela está certa. E como isso pode estar correto? E como isso pode significar que é um progresso? Não, isso é o contrário de progresso, é retrocesso. Você convencer as pessoas de uma mentira é um retrocesso, tá bom? Combater pessoas é melhor do que combater ideias falsas. Não, gente. Aqui é o contrário. Combater ideias falsas é melhor do que combater as pessoas. Esse é o X da questão, tá bom? E em um debate, os adversários podem concordar em partes e juntos alcançarem o objetivo. A gente já disse isso com certeza contribui com o objetivo do debate, que é o progresso. Na verdade, pessoal, então são essas duas alternativas. Tá, essa também, tá? Mudar de assunto ou atacar meu oponente quando ele está vencendo a discussão não me fará atingir o objetivo. Isso tem a ver com o que o pensador está falando aqui, ó. O objetivo deve ser o progresso.
né? Então, se eu mudar de assunto ou atacar o meu oponente, isso não tem nada a ver com progresso, isso não me fará atingir o objetivo. Essas são as três para serem assinaladas, tá bom? Vamos aqui para a próxima. Em sua opinião, é bom ou ruim quando as pessoas discordam da gente? Vamos ver aqui. Legal é opinião. Quando é opinião, gosto de ler resposta de aluno. Hum, hum, hum. Lembrando que as respostas, pessoal, vocês precisam aprender a escrever com mais complexidade. Então, quando vocês escreverem uma frase aqui, deram a sua opinião, põe uma vírgula e põe assim, pois, e explica aquela sua afirmação. Isso é justificar a sua afirmação. Faça isso. Isso vai ser ótimo para vocês. Isso é um exercício de argumentação que vocês vão levar para a vida toda. Por exemplo, alguém disse assim: é ruim porque você se sente mal. Mas cadê a justificativa? Ah, tá. É porque você se sente mal. É muito curtinho. Escreve mais, tá bom? E de fato, quando alguém discorda da gente, eu concordo com esse aluno aqui, apesar da resposta curta. É ruim, a gente se sente mal, mas não tem nenhum lado bom nessa história, né? Cadê aqui? Deixa eu ver uma mais completa aqui, ó. Nós achamos ruim porque queremos ter razão, mas por outro lado, é bom ouvir de outras pessoas coisas que você não tinha pensado antes. Ah, esse é o X da questão. É ruim, mas nem tudo que é ruim é mal. Tá entendendo? Nesse caso, ruim traz um desconforto, mas no final das contas também pode ser bom, porque porque é bom ouvir de outras pessoas, coisas que você não tinha pensado antes, tá bom? Eu coloquei aqui que eu gostaria que você considerasse que quando alguém discorda de uma ideia sua, não está necessariamente atacando você. Ele está atacando você quando ele está rotulando, quando ele está xingando, quando ele está diminuindo você a um rótulo. Agora, quando ele está discordando de uma ideia, não é necessariamente um ataque a você. Tá bom? Na verdade, está dando a oportunidade de aprendermos com ela, de mudarmos nosso ponto de vista, de aprimorarmos nossos pensamentos, de expressarmos melhor nossos argumentos e conhecimentos e de melhorarmos nossa capacidade de debater. Tudo isso é bom, não é mesmo? Tá bom? Então, sempre que alguém discorda da gente, ela está dando uma oportunidade da gente fazer todas essas coisas aqui. É um treino, é um exercício. Tá bom? A gente está nessa questão 3. Então, a gente vai agora para a 4. A gente tem aqui uma imagem, né, não é do Homer, é do Bart, né, do Bart Simpsons. E eu não sei se isso é de algum episódio, né, mas a gente sabe que o Bart sempre é castigado, de vez em quando é castigado por um professor a escrever no quadro negro uma frase, como se adiantasse, né? Ficar repetindo a mesma frase, acho que esse tipo de castigo só aumenta a raiva, né? Mas vamos lá. Minha opinião aqui também não importa. Vamos lá. E aqui eu faço a seguinte pergunta: se quem pensa diferente de você é seu amigo ou inimigo? Em sua opinião, há algum problema em ficar sempre cercado de pessoas que pensam de forma muito parecida? Quem pensa diferente de você é seu inimigo? Ou pode ser seu amigo? E qual é o problema da gente ficar sempre cercado de quem pensa muito parecido ou igual a gente? É isso que eu estou perguntando aqui, tá bom? Deixa eu mais uma vez consultar aí as respostas dadas. Só porque a pessoa pensa diferente de mim, ela não tem que deixar de ser minha amiga. Ficar só perto de pessoas que pensam como a gente pode ser ruim. Muito bom,
Gostei, mas faltou aqui uma justificativa. Por que que pode ser ruim? Não há problemas, pois cada um pensa da sua maneira. Ou seja, dono do próprio pensamento. Ninguém é igual a ninguém. Sim, é responder uma das questões. Então, quer dizer, a gente pode ser amigo de quem pensa diferente. Mas ficar cercado só de quem pensa igual a gente. Deixa eu ver se mais alguém aqui respondeu. Respostas sempre curtas. Com resposta curta, qual é o problema da resposta curta? O seu pensamento. Porque, o que é a sua resposta, a sua escrita? Não é o reflexo do seu pensamento? Quando você escreve curto, quer dizer que o seu pensamento está o quê? Pode significar que ele é curto também. Então, quem que precisa deixar ele mais complexo? Você. Eu estou oportunizando isso ao pedir que você pense, que você escreva, justifique. Agora, se o pensamento expressado aqui na forma dessa escrita é curta, significa que seu pensamento é simples e o mundo é complexo, né? Qual a desvantagem que pessoas de pensamento simples têm nesse mundo? Elas não entendem o mundo. O mundo é complexo, tá bom? Precisa abrir aí a mente, a cabeça, pensar, fazer de um outro jeito. Então, voltando aqui à questão, depois desse pequeno sermão, me desculpem, mas eu acho necessário dizer isso, né? Eu escrevi assim, inimigo é uma palavra muito forte, não é mesmo? Quem pensa diferente da gente não precisa ser seu amigo, mas precisa ser seu inimigo? E por que não ser seu amigo também, né? Então a gente viu na questão anterior, na questão 3 que é saudável quando as pessoas é, discutem. Deixa eu me perder aqui. O quão saudável é sermos desafiados em nossas ideias, nossas certezas. Isso é bom, né? Podemos perder esses benefícios quando ficamos cercados apenas por aqueles que pensam de forma muito parecida com a gente. Então, quando a gente está sempre cercado de quem pensa de forma muito parecida com a gente, ninguém nos desafia a pensar diferente, né? E isso é o que a gente chama hoje de bolha. Corremos o risco de nos fecharmos em uma bolha. Nela, nossas ideias são pronunciadas de forma tão repetitiva por nós mesmos e pelo outro. É como se tivesse eco, né? A gente fala, o outro fala igual a gente, porque pensa parecido com a gente, porque a gente tem afinidade, que a gente passa a estranhar de forma muito exagerada as ideias e os fatos que desconhecemos, normalmente reagindo com raiva contra aqueles que transmitem essas novas informações, né? Então, e isso é um fenômeno social muito presente hoje. O que aconteceu de uns anos para cá com a internet, pessoal? E já de antemão, sugiro que vocês assistam, não sei se está dentro da faixa, mas pelo menos que vocês recomendem aos pais de vocês um documentário da Netflix que chama O Dilema das Redes. Eu achei bárbaro aquele documentário. E o que aquele documentário diz que eu quero complementar e trazer de informação aqui de forma resumida? O que aconteceu nesses últimos anos, e vocês são da geração que já nasceu com a internet. Quando a gente digita ali algum assunto numa plataforma qualquer, né, de busca ou de vídeos ou redes sociais, aquela informação que você digitou fica associada ao seu perfil. Então, essas empresas que são donas dessas plataformas de internet, elas sabem aqueles assuntos que mais tem a ver com você, que você mais curte, mais gosta. Toda vez que você clica um joinha, um gostei num vídeo, esse mesmo mecanismo é entrado em ação. O que começa a acontecer? Essas mesmas empresas passam a apresentar para você esses vídeos, esses comentários, essas imagens, essas propagandas que tem a ver com aqueles gostos que você revelou ali ao clicar, ao entrar, né? Ao mexer ali no computador.
Muito bem. No meu caso, por exemplo, né? Eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube. Então, o que que o YouTube faz automaticamente? Apresenta para mim os vídeos que normalmente, dos canais que normalmente eu acompanho. Qual o risco disso? A gente se fechar numa bolha, a gente ficar apenas ouvindo as mesmas ideias, ou as ideias dos especialistas, as ideias dos jornalistas, as ideias das pessoas que têm canal, que vão falar aquilo que me agrada. Esse é o risco. E aí eu deixo de entrar em contato com as ideias de pessoas que pensam diferente. Nos outros escritores, dos outros jornalistas, dos outros canais. E aí não passa a não haver mais conflito de ideias, embate de ideias na minha própria mente. Quando uma dessas ideias novas me é apresentada, eu posso simplesmente rejeitá-la, porque eu acho ela tão absurda, tão estranha, porque eu estou tão acostumado a ficar com as minhas próprias ideias, que eu posso reagir violentamente. E aí começam os xingamentos, as lacrações, as mitagens, eu não sei como diz isso, os rótulos. Estão entendendo? Então, recomendo aos pais, pelo menos, eu não sei se é indicado para a faixa etária de vocês. Acredito que sim, acredito que não tem nenhum problema, porque ali não tem nenhuma cena mais forte, de nenhum assunto proibido para menores, digamos assim. Mas eu não sei se é muita cara de vocês, mas acredito que os pais poderiam ouvir. Seria interessante, tá? Mais uma vez, o dilema das redes da Netflix, belezinha? E por fim, a gente está encerrando. Eu passei um vídeo aqui de um programa clássico que chama O Mundo de Bigman. E nesse episódio, o Bigman fala. Bigman é esse senhor aqui, né? E a sua turma explicam de forma resumida como é o método científico. Em outras palavras, como a ciência é produzida, né? Então, só relembrando um pouquinho, como que se faz ciência hoje? As pessoas, os cientistas, e pode não ser cientista, pode ser você no seu um projeto de ciências, por exemplo, na escola. Observa qualquer coisa, qualquer necessidade, qualquer problema na sociedade, no seu entorno, na sua vida, né? E formula uma pergunta. Então, no caso aqui do vídeo, qual era a pergunta, né? O que eles tinham observado? Eles sabiam que, por exemplo, havia acidentes com produtos elétricos, né? Com equipamentos elétricos se jogados na água. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa banheira e um secador de cabelo ligado à tomada cair naquela água, pode ser, né? Pode não acontecer, mas pode acontecer daquela pessoa levar um choque. Então, qual era a pergunta? Isso é uma observação, primeiro ponto, né? Porque é dado isso é feito em filmes, novelas, etc. Essa cena. Qual era a pergunta, então? Será que a água conduz eletricidade? Então, o primeiro passo é a observação, o segundo passo é a formulação de um problema. O problema é a pergunta, tá bom? Muito bem. A sua tentativa, baseando-se nos seus conhecimentos, de responder essa pergunta, leva para um terceiro passo, que é a formulação de uma hipótese. O que é a formulação, então, da hipótese? A formulação da hipótese é a tentativa, bem baseada, de responder à pergunta. Então, na opinião dessa mocinha aqui, né, no filme, ela se baseou, ela disse o seguinte, de acordo com o que eu sei, sim, a água conduz eletricidade. Essa é a hipótese dela, tá bom? Qual é o próximo passo? Você fazer um experimento para testar se a sua hipótese é real ou não. Então aí ele fez o experimento, espero que vocês tenham visto o vídeo, e aí ele repetiu o experimento e viu lá que a água pura não conduz eletricidade. Então ela formulou a hipótese, né? A água pura não conduz, aliás, eletricidade, mas a água que contém sais conduz eletricidade.
Então é o seguinte, pessoal, basicamente são esses passos: observação, formulação de uma pergunta, que a gente chama aqui de problema, a hipótese que tenta responder essa pergunta, a testagem, o experimento que tenta confirmar a hipótese e o resultado, a discussão do resultado, que tenta discutir o que foi visto, observado. Tá vendo que uma coisa leva a outra? É um encadeamento de ideias e de ações. Assim é o método científico, tá bom? E aqui então na questão 5, e a gente vai encerrar, você tem uma tirinha, né? Ambos estão fazendo uma experiência. Bom, então se eles estão fazendo uma experiência, está perguntando aqui, ó, explique qual a etapa do método científico a tirinha abaixo representa. Então, pessoal, é a fase da experiência. Qual é a fase da experiência? É aquela que vem depois da hipótese. Então, observação, problema, hipótese e testagem da hipótese, a experiência, tá bom? É a testagem da hipótese. E aí, então, essa é a resposta. Mas aqui a pergunta questiona mais algo. Em sua opinião, a atividade científica seria destinada apenas a adultos, devidamente preparados em empresas, universidades e instituições de pesquisa? Será que o método científico pertence apenas aos grandes institutos? Então, como eu disse anteriormente, não. Qualquer um pode utilizar-se desse método. Obviamente que você na cozinha da sua casa ou na sala de aula não vai utilizar as mesmas técnicas, materiais, complexidade de um laboratório da NASA. Isso é muito óbvio. Mas o método é esse, qualquer um pode realizá-lo. Ele é democrático, tá bom? É isso que eu gostaria que você pensasse. Todos podem ter acesso. Me lembro de um gibizinho de um professor, agora eu não me lembro o nome desse professor, mas é da Unesp, da Universidade Estadual, né, São Paulo, e ele, nesse gibizinho, ele retratava o método científico sendo realizado, para exemplificar, né, de uma senhora que vendia cocada. Então, como é que ela queria fazer, através de inúmeras tentativas de erro e acerto, uma cocada que fosse aprovada pelo público para aumentar a renda da família. Então você vê até. E aí o filhinho dela, que era o personagem principal nesse gibi, contava isso e vendia cocada, né? Então até uma coisa simples, nos processos simples podem ser usados o método científico, tá bom? E o que isso tem a ver com estudarmos o formato da Terra? Então tem a ver tudo, gente, porque a forma, se hoje se acredita, a comunidade científica acredita e afirma que a Terra é esférica ou geóide, mais propriamente, apropriadamente dito, é porque a ciência caminhou nesses passos dela ao longo de séculos aí e chegou a essa conclusão. Porém, como eu disse, a liberdade. Então, se você tem pessoas que não acreditam na forma como a ciência foi produzida nas últimas décadas ou séculos, sei lá, e você quiser, você acha que a Terra é plana, porque tem gente lá atrás que afirmava isso, os povos antigos, se você quiser desenvolver experimentos para testar a sua hipótese, por que não também? Quer dizer, isso é uma pergunta. Por que não dar liberdade a todos? Né? Então, na minha opinião, o respeito e a liberdade deve ser a todos, né? Mas esse assunto da esfericidade do planeta tem muito a ver com como a ciência foi produzida, é produzida, e como a sociedade atual acredita ou descarta o conhecimento científico. Tá bom? Então, essa é uma discussão que nos levanta um alerta aí para a gente pensar nessas questões. Tá certinho? E eu acho que a gente está encerrando esse assunto, se não me engano, deixa eu olhar aqui. É essa habilidade aí que fala da esfericidade do planeta Terra.
tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado, talvez até, né, das nossas discussões filosóficas e sociais dessa atividade, tá bom? Extrapolando um pouquinho do campo das ciências. Um abraço, até mais.